Meus queridos, eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por você estar aí no canal Josias Dias. Por favor, em nome de Jesus, assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo é feito exclusivamente para você, com a ajuda do Espírito Santo, e Deus tem a palavra para o seu crescimento espiritual. Louvado e agradecido seja Deus. Estamos felizes aqui trabalhando para Papai do Céu, não é isso, meu amado? É verdade. Estamos aqui agora trabalhando para Deus, né? E foi Deus que marcou esse encontro. Eu louvo a Deus pela visita aqui na minha humilde residência. O nosso querido amado, já conhecido, o pregador do dízimo, o primeiro paraibano a ter coragem, a ter a ousadia de combater contra esse dízimo de dinheiro, que isso não existe, isso é uma mentira que a Igreja Católica inventou e o cristianismo copiou essa mentira, né? Todo mundo quer abrir igreja, mas ninguém quer abrir mão do dízimo. Jesus vem e ninguém está nem aí para a palavra de Deus. Por que pregar dízimo? Porque não respeita a palavra de Deus. Isso aqui para muitos é como se fosse um gibi, mas quem tem respeito à palavra de Deus não distorce. Então eu quero vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se você não gostar desse vídeo, não tem problema, mas a nossa missão, a nossa chamada é pregar, combater contra o dízimo. Mas não tem nada a ver se você vai crer ou não, deixar de crer, se você vai continuar dando dízimo, é problema seu. Mas eu te garanto que tudo que você vai ouvir aqui é tudo biblicamente, amém, meu amado? Amém. Então eu quero aproveitar esse espaço que a gente aqui corre contra o tempo, né? E quero, em nome de Jesus, ouvir Deus falar aqui na boca do vaso. Seja bem-vindo no nome de Jesus, meu amado. Amém. Amém. Meus irmãos, é um motivo de grande alegria, grande satisfação, estarmos na presença do Senhor. Agradeço a Deus por esse dia, por essa noite. Estamos aqui. Realmente a gente estamos tentando levar às pessoas o conhecimento da palavra de Deus, porque é muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas que já ouviram os vídeos, né? O canal Josias Dias, o irmão Josias, eu tenho certeza, irmãos, que muitos, não sei a quantidade, não sei o número, mas eu tenho certeza que muitos aprenderam. Com certeza. Muitos aprenderam a palavra de Deus. Com certeza. Ainda vão aprender mais e mais. Sabe por quê, irmãos? Porque a vinda de Jesus está próxima. É verdade. A vinda de Jesus, a promessa da sua vinda, cada dia mais se aproxima. Nós vemos aí praga, peste, nós vemos aí tantas coisas que Jesus profetizou que no fim dos tempos aconteceria. Está aí, ó, né? Coronavírus, tanta coisa aparecendo aí, irmãos. Ainda vai aparecer, isso é princípio de dores. Mas o povo não está, tá nem aí, acha uma coisa comum, acha que isso mas é a palavra de Deus, é as profecias se cumprindo. E cada dia, irmãos, cada dia que se passa, se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós temos, a igreja do Senhor tem que pregar a palavra de Deus. Mas pregar a palavra de Deus mesmo, a palavra de Deus sem mistura. Temos que pregar a graça do Senhor Jesus Cristo. Sem judaísmo. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Tem pessoas que não saem da sua casa para ir para a igreja, mas já que ele não vai à igreja, a igreja vai a ele, entendeu? Aí, como um momento aí desse aqui, glória a Deus, aleluia, você está aí no seu sofá,
você está deitado na sua cama, você está dirigindo o seu carro, você está em qualquer lugar, mas está ouvindo a palavra de Deus, já que você não tem coragem de ir à igreja, já não tem coragem de ir ouvir a palavra de Deus. Mas damos graças a Deus porque você é privilegiado. Nós somos privilegiados. Por estar pregando a palavra de Deus e por você estar ouvindo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você já ouviu bastante, vai ouvir bastante. Eu sei que vocês têm aprendido muito, da parte de Deus, não da parte do irmão Alberto, nem da parte do irmão Josias, não é verdade? Mas eu sempre cito aquele versículo que diz que Paulo, Paulo dizendo, eu preguei, eu preguei, Apolo regou, mas que deu o crescimento, quem? Foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que dá crescimento à obra, é que dá crescimento. Deus dá o crescimento. Quando ele disse, ide pregar o evangelho, irmãos, estarei convosco até a consumação do século, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. E quando Jesus está, meu irmão, onde tiver 2 ou 3, está aqui, irmão Josias, mas tenha certeza que está aqui também o Espírito Santo de Deus, cooperando com esta obra, o ide imperativo do Senhor Jesus Cristo. E quem convence o homem do pecado, quem convence o homem do juízo, quem? O Espírito Santo de Deus. Eu queria que você lesse no capítulo 2 de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creio que nós vamos aprender algo hoje aqui, Carta aos Hebreus, no capítulo 2. Eita, quem escreveu realmente a Carta aos Hebreus? Quem foi o escritor que escreveu a Carta aos Hebreus? Realmente não mostra quem foi o escritor aos Hebreus. Mas o cara que escreveu a Carta aos Hebreus, ele escreveu exclusivamente para os hebreus. Ele escreveu exclusivamente para o povo judeu. Mas aqueles judeus convertidos a Cristo. Aqueles judeus que deixou o judaísmo e agora passa a aprender, de quem? De Cristo. Muitos dizem que foi Paulo. Amém. Muitos dizem que foi fulano, outros dizem que foi... Mas o importante é que foi deixado, foi escrito. Amém? Mas vamos ler aqui, vamos? Capítulo 2 de Hebreus diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olha só. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum se desviemos dela. Não é bom? Olha só que coisa linda. Olha o escritor aos Hebreus. Carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é exclusivamente para os judeus. Para os judeus. Mas nós, gentios, que aprendemos, saímos do paganismo, Nós, gentios, nós não temos sangue de judeu na veia, Mas pertencemos a outras nações, nação diferente, assim que em termos de não sermos ligados diretamente a Israel, mas temos aqui o quê? Nós temos alma, nós temos espírito. Assim como o judeu tem alma, assim como o judeu tem espírito, assim também quando Deus criou todos. Amém? E a salvação é para todos. A salvação, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que viemos atentar. Diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que vos tenho ouvido, para que em tempo algum não se desviemos dela. Versículo 3. O versículo 3. Como escaparemos nós, se não tentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, por Jesus,
Foi depois confirmado pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Olha, a salvação manifestada a todos os homens. Olha, Jesus Cristo. Irmão, convém atentar com mais diligência para as coisas que nós já ouvimos. Nós estamos aqui, nós temos pregado, anunciado. O que, irmãos? A palavra do Senhor. Nós temos aqui feito aqui separação. A nossa pregação, o nosso ensinamento. A gente tem feito aqui separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é que se tratando de graça, se tratando de lei, se tratando de Moisés, se tratando de Jesus. Irmãos, eu creio que você tem ouvido, tem atentado para a palavra de Deus. Você tem atentado para a palavra de Deus e tem aprendido. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela faz efeito. Aonde? Na vida do homem. E quando ele começa a crer, quando ele começa a ouvir, porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a salvação é como um tesouro. A salvação é preciosa. Você achar a salvação, encontrar a salvação, irmãos, você encontrou o quê? Você encontrou uma coisa mais preciosa no mundo. A salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chegou para Nicodemo e disse, ele me falou para Nicodemos. Ele disse, olha Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque já pensou Jesus falando de si mesmo para Nicodemos? Para Nicodemos ter confiança em Jesus, para Nicodemos vir crer em Jesus e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Não é verdade? E como se pode pregar a palavra de Deus? A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E hoje você está sendo aqui privilegiado, na casa do irmão Josias, através desse canal, ouvir a palavra de Deus. E nós temos sempre alertado, nós temos sempre falado a respeito das coisas referentes ao reino de Deus, coisas que você não sabia, mas ficou sabendo, né? Através da palavra de Deus. É verdade? É verdade. Porque quando você vai ler a Bíblia, porque nós temos que ler a Bíblia, irmão. Nós temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É verdade, tem que examinar as Escrituras. Tem que examinar as Escrituras. Você tem que saber o conteúdo, o ator. Saber o principal, a razão pela qual a palavra de Deus, ela vem se expressar, como ela vem realmente divulgar ou manifestar a glória e o poder de Deus através das Escrituras. Examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, são ela que de mim testifica, e não quero vai vir a mim para ter vida, disse o Senhor Jesus no capítulo 5 de João. Como eu, Josias, outros irmãos que no mundo creram e abraçaram o Evangelho de Cristo, mas abraçando o Evangelho de Cristo, nós abraçamos, olha,
muitas coisas. Às vezes nós abraçamos e sem saber o que nós estamos abraçando. É verdade. Nós não estamos sabendo o que estamos abraçando, não é verdade? Aceitamos Jesus? Sim, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós entregamos, se empenhamos, de coração, a realizar o ide imperativo do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que crer, nós temos que abraçar, e nós temos que estudar a palavra de Deus. Como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Como as pessoas vão crer se as pessoas não tem quem pregue? É necessário alguém pregar. Alguém pregou para mim e hoje eu sou crente. Alguém pregou para Josias é crente. Então quer dizer, no caso, irmãos, todos nós cremos através da pregação. Nós cremos através da pregação. Nós passamos a ser crente e salvo na pessoa de Jesus Cristo através da pregação. E ouvindo a palavra de Deus, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Diz a palavra. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Nós temos falado aqui em outros vídeos, coisa referente a dízimo, coisa referente à lei, à graça. Nós temos falado muitas coisas referente a judaísmo, referente os costumes, a cultura do povo judeu, né? Quando Jesus veio, lá estavam lá os judeus, né, envolvidos totalmente na doutrina, nos costumes, no ensinamento judaico, do judaísmo, não é verdade? Mas quando Jesus veio, aí Jesus falou assim, está escrito na palavra, Jesus disse, não cuidei que eu vim trazer paz à terra, não cuidei que eu vim trazer paz à terra, não, mas eu vim causar divisão, a sogra contra a nora, olha, filho contra... em que sentido? Porque os próprios inimigos seriam da própria casa, do próprio lar. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas estão pegadas na sua religião, no seu judaísmo, no paganismo. Aí você aprendeu muitas coisas referentes a A, a B, a C, né? Jesus disse mesmo assim, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Olha, bem-aventurado o pobre de espírito. Se existe o pobre de espírito, existe o rico de espírito. Em que sentido? O cara que crê em tudo que vê. O cara que acha que tudo aquilo ali vai dar salvação para ele. Esse é o rico de salvação, é o rico de espírito. Mas o pobre de espírito, Jesus disse, dele é o reino dos céus. Por quê? Porque ele só tem Deus na vida dele. Ele não é aquela mistura. Eu creio em Jesus, mas também creio em Nossa Senhora de Fátima. Eu creio em Jesus, mas eu creio na Aparecida. Eu creio em Jesus, mas, irmão, aí fica aquela misturada, aquele angu, aquela misturada. Irmãos, Jesus, ele não trabalha dessa forma. Jesus, quando ele veio totalmente salvar, tirar judeu do judaísmo, olha só, tirar judeu da lei de Moisés e tirar, o gentil de quê? Do paganismo, tirar da cegueira espiritual. Essa cegueira que o povo acha que fulano pregando, fulano ensinando da forma que ele quer, da forma que ele aprendeu, da forma que ele ensinou, da forma e assim. Irmão, vamos ver se realmente as coisas é como você imagina. Entendeu? Mas como é que você vai tirar dúvida a respeito de se você está certo ou está errado? Vamos ver aqui a palavra de Deus. 2 Pedro. Vamos ler a palavra de Deus, Josias. A gente lemos aqui em Hebreu que nós devemos, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não se desviamos dela. Como escaparemos nós se não tentamos por uma tão grande salvação? Então vamos ver. Olha só. Capítulo 3 de 2 Pedro. O apóstolo Pedro pregando, ensinando, dizendo aqui,
Diz assim, versículo 15, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 15, diz assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, mas o indoutos e inconstante torce igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Mas, portanto, amado, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelos enganos dos homens abominável, seja juntamente arrebatado e descaiado a vossa fé. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. O que é que Pedro quis dizer aqui, irmãos? O que é que Pedro quis dizer? Pedro disse: olha, se você tiver alguma dúvida, se você não aprendeu nada a respeito das Escrituras, irmãos, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi lhe dada, escrevendo assim em todas as suas epístolas, que há pontos difíceis de entender. Mas não é todo mundo que entende as Escrituras, não, irmão. Não é todo mundo que entende as Escrituras. Para você entender as Escrituras, é preciso saber a história de A, a história de B. Pedro diz aqui, falando de Paulo, que a gente tem que buscar conhecimento em todas as suas epístolas, onde ele escreveu, sabe? E a gente tem que pegar os proveitos, né? Aproveitando as coisas escritas. Primeiro, Pedro está falando de Paulo. Paulo foi mais que escreveu a Bíblia, Josias. Paulo foi mais que escreveu a Bíblia. Paulo escreveu ao todo foi 14 epístolas, 14 livros. Ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Ele escreveu mais do que todos os apóstolos. Paulo foi mais que ensinou as Escrituras. Mas por que Jesus chamou Paulo para ser pregador, tanto para os judeus como para os gentios? Por quê? Porque Paulo, ele tinha uma mente, entenda bem, Paulo, ele tanto podia pregar judaísmo como cristianismo. Paulo tanto podia fazer você errar, como você também acertar. Por quê? Porque Paulo era um cara que já veio do judaísmo. Porque Saulo de Paulo veio da onde? Paulo, quando criança, ele foi para o poder daquele menino, como é que chama? Gamaliel, que era professor, que era instrutor, que era isso, que era aquilo, que ensinava. Ele era um camarada considerado dentro de Israel como professor do judaísmo. E Paulo foi aprender com ele. E Paulo aprendeu a defender a sua fé no judaísmo. Lá estava Paulo. O nome dele era Saulo, né? Mas foi transformado em Paulo, né? Jesus mudou o nome dele aí, mas Saulo, né? Saulo para Paulo, né? Mas Paulo, antes de se converter a Cristo, ele era convertido ao quê? Ao judaísmo. Lá está Paulo defendendo a cultura do judaísmo. Lá está Paulo defendendo os costumes do povo judeu, guardando os mandamentos de Moisés. Quem era doido? Quem era louco? Se meter com Paulo ou com Saulo de Tarso, antes de se converter a Jesus? Quem era? Um cara que defendia com a própria vida. Defendia o judaísmo com a própria vida. Quem podia pregar para Saulo de Tarso? Ninguém. Nenhum dos apóstolos podia pregar para ele. Porque era um cara fundado. Era um cara ensinado. Ele aprendeu com Gamaliel defender. Ele foi formado. Ele saiu formado da presença de Gamaliel.
para defender o judaísmo, irmão. Para defender o judaísmo. Quem? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ele defendia. Quem era louco pregar para Saulo de Tarso? Quando ele perseguia a igreja, quando ele perseguia os cristãos. Onde tivesse alguém pregando outro evangelho, ou falando contra o judaísmo, o cara estava lá. Para quê? Para apedrejar, para matar. Lá está Estevão está pregando. Estevão está pregando. E Saulo está de lá só escutando. Só escutando. Ele ouviu tudo. Mas no final da conta, ele mandou apedrejar o cara. Mas lá está Saulo de Tarso, fazendo parte da morte de Estevão. Por quê? Porque simplesmente ele defendia o judaísmo. Ele defendia. Por quê? Porque Estevão foi apedrejado. Por que Estevão foi apedrejado? Porque Estevão não estava mais pregando o judaísmo. Ele estava pregando Cristo ressuscitado. Ele estava tentando tirar o judeu do judaísmo e trazer para o cristianismo. Estevão não era mais aquele que ia lá dentro do templo de Salomão levar dízimo. Ele tinha saído, tinha se convertido ao cristianismo. Ele não ia levar mais dízimo, não ia levar, não ia fazer mais sacrifício de animais, circuncisão, guarda do sábado, festa judaica, essas coisas. Ele estava livre. Ele estava agora em Cristo. Ele estava em Cristo. Ele foi um diácono. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ô irmão Alberto, o senhor é mesmo que é da igreja? Eu sou diácono da igreja. Eu sou diácono. Irmão, mas o senhor como diácono não pode estar pregando essas coisas. Eu digo: oxe, mas me diga uma coisa. Mas Estevão foi apedrejado por ser um diácono? Não. Estevão foi apedrejado por pregar a verdade. Por passar a verdade para o povo, para os judeus. Para o judeu deixar o judaísmo e abraçar o cristianismo. Entendeu como é que é as coisas? Mas está aqui, Pedro que tinha até medo de Saulo de Tarso, que corria légua de Saulo de Tarso, Lá está Saulo de Tarso perseguindo aqueles que invocavam o nome de Cristo, anunciavam o evangelho de Cristo, estava lá perseguindo. Ele vai lá, o sacerdote, e diz: olha, eu quero carta branca aí, ele me libera aí. Eu quero carta branca para perseguir todos os cristãos, todos aqueles judeus que deixaram o judaísmo, que deixaram a lei de Moisés e abraçaram esse Cristo. Eu vou até lá em Damasco, eu vou acabar com a raça deles. Eu vou trazer tudo em amarrado. Era o trabalho de Saulo de Tarso. Defender o quê, irmão? Defender o judaísmo. Defender o judaísmo. Lá estava Saulo de Tarso defendendo o dízimo. Lá está Saulo de Tarso defendendo sacrifício de animais. Lá está Saulo de Tarso defendendo o quê? Tudo rituais praticados no templo de Salomão. A casa do sacerdote. E cada pessoa, cada judeu que se convertia a Cristo, irmão, nunca mais ia ao templo. Nunca mais ia lá. Aí o sacerdote começa a sentir falta do povo. Eita, esse Cristo aí está levando multidões. Está arrastando multidão. E o povo não vai mais vir. Cadê os judeus? Cadê o povo? Cadê o povo que aprenderam a lei de Moisés? Que aprenderam a levar um jugo debaixo no seu ombro. O fardo pesado, cadê? Aí o povo não estava mais com aquele fardo pesado. Estava com o fardo de Jesus. Quando Jesus: o meu fardo é leve, e o meu jugo o meu jugo como diz a palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, não estavam mais judeus convertidos a Cristo. Essa carta aqui, carta aos Hebreus, o escritor que escreveu carta aos Hebreus é diretamente para os crentes judeus, os crentes que se converteram a Cristo, que se tornaram igreja. A carta aos Hebreus está dizendo: carta aos Hebreus, carta aos Hebreus.
E ali, lendo a carta aos Hebreus, você vai entender. Vai entender o sacrifício de Jesus. Vai entender porque muitas coisas mudaram. Entendeu como é que as coisas? Como é que são o sacerdote levita e entra o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aí começa por aí, ó. Fim da lei, fim disso, fim daquilo. Mudança do sacerdote, faz mudança da lei. Então, carta essas coisas, irmãos. Paulo, olha só o que foi que Pedro disse a respeito de Paulo. Olha só, diz aqui, ó. Capítulo 3, 2 Coríntios, 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, ó. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Falando disso, em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, mas os indoutos, em constante, torce igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Tem que entender. Tem que estudar as escrituras e entender o conteúdo. Temos que entender as coisas de Deus. Temos que entender os planos e os projetos de Deus na salvação do homem. O homem tem que deixar o quê? Tem que fazer que nem Saulo de Tarso. Depois que caiu do cavalo, lá no caminho de Damasco, Saulo de Tarso, aí quando ele viu que o negócio não era mais com Gamaliel, o negócio agora era com Jesus, aí ele passou 3 anos sem ver os apóstolos. Passou 3 anos fugido. Para onde? Fugido da presença de quem? Fugido da presença de quem? Dos sacerdotes. Fugido da presença de quem? Dos fariseus. Fugido da presença de quem? De todos aqueles que estavam debaixo do judaísmo. E Paulo era doido de voltar, fui falar de Cristo para o povo. Lá estava Saulo agora, lá quando aparece com 3 anos depois, aí ele chega a dizer, olha, dizendo para os discípulos, eu não aprendi de homem algum. Ele aprendeu com Gamaliel, defendeu o judaísmo. Mas ele chega, olha, não aprendi de homem algum, a não ser pela revelação de Jesus Cristo. Agora Paulo estava, o judaísmo tinha saído da sua cabeça, agora estava o quê? O cristianismo. O cristianismo, meu irmão. Lá estava Paulo agora metendo o cacete. Eita, olha, lá estava agora Paulo, olha, só pregando agora contra o judaísmo, contra a lei de Moisés, aquilo que ele defendia, os rituais praticados no templo de Salomão. Eita Jesus! Você está aí nessa live. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver a continuação dessa pregação, meus amados? Então, meus amados, está aqui a palavra de Deus, olha. Canal Josias. Diz aqui, ó. Falando nisso, todos os seus. Vai ter muitas pregações. Mas vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão, guardai-vos que pelos enganos dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatado e descair da vossa firmeza. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Aqui Pedro encerra dizendo, crescer antes na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes ele diz, Pedro diz, se que você quiser tirar alguma dúvida, se você quer ter esperança, leia a carta de Paulo. Leia a carta de Paulo. Há coisas que você não vai entender? Não, você não vai entender. Mas, o Espírito Santo de Deus é quem vai te ensinar as coisas. É Jesus que vai te ensinar. Ninguém ensinou, mas é engraçado, Josias, que ninguém ensinou a Paulo. Ninguém ensinou depois que ele caiu do cavalo. Nenhum homem, ele não foi procurar homem. Ele não foi procurar homem. Ele não foi procurar pastor. Ele não foi procurar apóstolo. Ele não foi procurar ninguém. Ele não procurou Pedro. Ele não procurou André. Ele não procurou Lucas. Ele não procurou nenhum dos apóstolos. Ele não procurou Josias. Simplesmente, sumiu. Sumiu. E quando ele volta 3 anos depois,
lá vem Paulo, né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos a carta de Cristo. Nós temos esse tesouro, olha, em vaso de barro. Somos nós, o Espírito Santo de Deus, quem nos ensina, quem nos guia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso aqui diz a palavra de Deus. Diz aqui, ó: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi lhe dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indoutos e constante tosse igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pessoa torcendo aí a palavra de Deus. Torcendo aquilo que Paulo pregou, que Paulo ensinou. É verdade. Não é Saulo não, meu irmão. Saulo, ele pense, um cara que mais podia pregar o judaísmo, o cara que mais podia pregar o judaísmo era Paulo. Era Paulo, porque ele aprendeu. Mas ele estava pregando o judaísmo para a igreja? Não. Ele estava pregando o quê? Paulo disse assim: se um anjo do céu, ou nós mesmos, vim do céu, descer, eu vim pregar outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja nada. Paulo não veio pregar judaísmo para a igreja. Paulo veio pregar cristianismo. Por quê? Porque quando ele caiu do cavalo, o judaísmo caiu por terra. E está agora pregando o quê? Graça. Está pregando o quê? O Senhor Jesus Cristo. E toda essa carta de Paulo está aí, ó. Exaltando, glorificando, o nome de Cristo, o qual ele perseguia, o qual ele odiava, o qual ele detestava. Jesus seria mais o quê? Um obstáculo na vida de Saulo de Tarso. Mas Saulo de Tarso teve um encontro com ele. Caiu do cavalo, ficou cego, ouviu a voz. Quem é o Senhor? Sou Jesus, meu filho. A quem você me persegue? Dura para ti arregaçar contra os meus aguilhões. Às vezes é necessário Deus Jeová fazer muitos cair do cavalo, que é para enxergar a glória de Deus. Para enxergar a glória de Deus. Portanto, vos convém atentar com mais diligência para as coisas que você tenha aprendido, irmão. Para que você não seja tomado, enganado pelos ensinamentos de homens. Que torce a palavra de Deus. O que tem de gente torcendo a palavra de Deus, irmão? Também mundo de seita, lendo a Bíblia para sua salvação? Não, para sua própria condenação. Lendo a Bíblia, cego guiando cego. Lendo a Bíblia sem entender, sem compreender. E quer passar para as pessoas simplesmente aquilo. Por quê? Porque ele fica torcendo a palavra de Deus. Torcendo a palavra de Deus. Mas crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Amém? Você aprendeu algo hoje? Ainda vai aprender mais ainda. Por quê? Porque o nosso trabalho, enquanto Jesus não vir, arrebatou a sua igreja, ou ele nos guardar, levar para dormir. É verdade, irmão. Não é verdade? A gente está aguardando, esperando Jesus nos levar. A qualquer momento, você pode ouvir aí o noticiário: o irmão Josias morreu, ou Alberto. A gente estamos aguardando, almejando esse grande dia, na convicção que fizemos a boa obra. Você estava ao vivo pelo Facebook. Infelizmente a bateria descarregou, aí saiu. E as pessoas estavam ouvindo e gostando da mensagem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, toda honra seja dada a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Quantas almas, porque Jesus nos chamou, irmãos. Quando ele chamou Pedro, Jesus disse-me assim: Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, você será pescador de alma, de alma.
Jesus, ele teve um encontro conosco. Desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos elegeu. Ele nos consagrou. Porque Paulo, mesmo com a maldade dele, sem conhecer Cristo, pregando o judaísmo, mas Jesus disse, ele é um vaso para mim, escolhido dentro do ventre da mãe dele. Quantas pessoas não tem aí, irmãos, fazendo maldade, mas Deus tem um projeto de vida na vida dele. Às vezes o cara está lá dentro da macumba, fazendo sacrifício de animal, feitiçaria, essas coisas. Mas Deus disse assim, eu vou tirar ele lá, eu vou tirar. Ele é escolhido, mas eu vou marcar encontro com ele, vai cair do cavalo. Assim como Saulo caiu, deixou o judaísmo, ele vai deixar a feitiçaria, ele vai deixar a macumbaria. Esses padres, fulano, Betrano, Cicrano, que às vezes está pregando idolatria, feitiçaria, essas coisas, mas tem uns que lá, tem muitos lá que Deus tem encontro, irmão, tem encontro, tem muitas pessoas aí deixando aí a batina, e se convertendo a Cristo, e pregando o evangelho genuíno, saindo do judaísmo, saindo do paganismo, e abraçando Jesus para se tornar igreja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Viver na graça, viver pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso as obras da lei. Não é mais preciso dar o dízimo, nem sacrifício, nem circuncisão. Não é mais preciso fazer tudo isso para receber o perdão. Não é mais preciso guardar o sábado, nem as festas judaicas. Nem o judeu suportou, mas lá na cruz tudo isso Jesus apagou. Viver na graça, viver pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso as obras da lei. Não é mais preciso dar o dízimo, nem sacrifício, nem circuncisão. Não é mais preciso fazer tudo isso para receber o perdão. Não é mais preciso guardar o sábado, nem as festas judaicas. Nem o judeu suportou, mas lá na cruz tudo isso Jesus apagou. Lá na cruz Jesus apagou tudo. Vivemos pela graça. Jeová te deu esse louvor, meu amado. Esse louvor. Irmão Delto Vieira, aguarda aí, tô chegando no estúdio aí. Delto Vieira? Delto Vieira é o dono da Demix Studio aí em Santa Rita. Fica? Em Santa Rita. Em Santa Rita. Paraíba, você que quiser gravar seu CD, você que quiser gravar, fazer seu trabalho, procura Delto Vieira. E eu tô chegando aí, Delto. É a sua indicação, né? É indicação. É verdade. Alberto. Tá? Aliás, você é conhecido lá pelo Cantonaio, né? Cantonaio, E você no YouTube cantava brega, né? Na época aí, misericórdia, Jesus. Que eu fui pro mundo aí, meu irmão. Eita, Jesus, eu passei um período aí no mundo que não cabe a mim saber. Passado é passado. Não é verdade? Não quero saber agora futuro, é presente, não é verdade? Mas eu tentei ser um artista aí no mundo aí, né? Chegamos a gravar 3 CD brega forró, tá aí no YouTube, Naio, N-A-I-H-O. Bota aí pra tu ver. Misericórdia, mas não vai levar isso. Irmão, o importante é a palavra de Deus. Pra você ver a transformação que Jesus fez na minha vida. Quer ele como ganhador de alma. É verdade. Pregando o evangelho. Isso que Deus verdade. Tava aí no mundo aí, foi cantando, me apresentando na televisão, fazendo foi como cantor, compositor, Naio. Aí eu peguei o talento que Jesus me deu, levei pro mundo. Mas também Jesus me pegou, viu? Jesus disse, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Eu vim pela dor. Mas graças a Deus estou aqui com o irmão Josinho. Olha aí, glória. Estamos aqui pregando a palavra de Deus, tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, para mim é uma grande honra. Para mim é grande honra, irmão, estarmos aqui na presença do Senhor. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar glória a Deus. Você. E para você também, esse versículo, para mim, é lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim. Efésios 2,
4 e 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, te amou, meu amado. Amém. 5. Estando nós ainda mortos, você estava morto espiritualmente. Era verdade. Em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos ainda em alguns minutos. Quantos minutos ainda tem, Josia? Uns Aleluia. 15 minutos fica. Meu Deus. Eita Jesus. Glória a Deus, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é grande, é maravilhoso. Ei, a Bíblia diz: não escolheste a mim. Ei, mas olha só, não me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça, irmãos. Aleluia. Foi Jesus que nos chamou para pregar essa graça, para pregar a palavra de Deus sem mistura. Ei, um evangelho genuíno. Sem mistura, meu irmão. Sem judaísmo, sem paganismo. Só Jesus Cristo, meu irmão. Só Jesus Cristo. Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. O dízimo foi pela lei, não é, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Circuncisão foi pela lei, não é, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Sacrifício de animal foi pela lei, não é, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. A guarda do sol foi pela lei, não é, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. A festa judaica foi pela lei, não é, mas pela graça. Tá inspirado. Eita Jesus. Aguarda aí, Delton. Me aguarda aí que eu tô chegando no estúdio aí pra gente gravar esses hinos. Viu? Temos muitos hinos para gravar, em nome de Jesus. Por quê? Porque gravando esses hinos, eu vou vir cantar aqui ao vivo, para os nossos inscritos, para os inscritos, Josia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas acompanhado com os instrumentos, fica mais gostoso ainda. Não é verdade? Fica mais gostoso ainda, acompanhado com os instrumentos. Não é verdade? Então fica aqui a minha saudação, tá? Fica aqui a paz do Senhor para todos, né? Eu desejo a todos ficar aí em Recife, aí os irmãos que estão em Recife. Eita Jesus, os irmãos lá de Joaquim Nabuco, Palmares. Eita Jesus, Barreiros. Eita Jesus, aí em Recife. Meu Jesus, aonde eu tenho chegado? Eita, tô lá em Recife, pregando a palavra de Deus, tentando tirar, gentil do paganismo, e tentando tirar os irmãos que estão dentro das igrejas, do quê? Do judaísmo para o cristianismo. Eita Jesus! Eita Jesus amado! Igreja, prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você ter ficado até o final conosco. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva para a glória de Deus. Deixa seu comentário. Se não gostou da mensagem, orei por nós. Mas temos a convicção que estamos pregando a Bíblia sem distorcer, de consciência limpa e de coração feliz por estar neste momento aqui sendo agraciado por Deus para trazer para você glória a palavra de Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém, amém.